de nós mantermos as nossas lâmpadas acesas, sabe, queridos, porque Deus tem nos chamado a entender que não existe atalhos para um caráter transformado, não existe atalho para intimidade com o Espírito Santo, e a igreja dos últimos dias é justamente essa igreja convicta, que entende o seu chamado, amém, queridos? Que por mais que você possa tentar encurtar processos, no final vai faltar azeite, e nós, em nome de Jesus, queremos declarar que você faz parte dessa igreja triunfante, amém? Que terá azeite de sobra, que terá reservatórios, que você carregará um peso a mais de oração, de fardo e da presença do Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre um texto que eu gosto muito, e o tema dessa palavra é: não desperdice as suas pedras. Repete comigo: não desperdice as suas pedras. Abre a tua palavra lá em 1 Samuel. Hoje nós estamos indo lá para o Vale de Elá. Em 1 Samuel 17 é o início da monarquia judaica. Acontece aproximadamente entre 1050 e 1010 a.C. esse período. Só para você entender o panorama histórico, há 40 dias um gigante estava afrontando o território de Israel. Há 40 dias o povo de Israel estava paralisado. Há 40 dias todo o exército estava intimidado, amedrontado, apenas ouvindo aquele gigante que se levantava de manhã e à tarde e afrontava o povo de Deus. E aí entra um jovem chamado Davi, e fala ali no versículo 20, 1 Samuel, se você depois puder ler de 1 Samuel até o versículo 20, você vai entender todo esse panorama histórico de medo, de paralisia, de intimidação. E versículo 20 fala assim: Davi chegou, deixou as suas ovelhas com outro pastor, e de manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar os seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi ouviu gritar o seu desafio habitual, porque já 40 dias, de manhã e à noite, ele fazia a mesma coisa. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. 1 Samuel 17, 25. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. E o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará de suas filhas como esposa, isentará toda a sua família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiam o que haviam dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Vamos orar? Jesus, nessa noite, nós oramos, Senhor. Nós queremos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua voz e não apenas sermos ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Essa noite, Jesus, nós pedimos que haja um momento de encorajamento sobre o meu irmão ou minha irmã, que talvez se sente hoje amedrontado. Essa noite, ó Pai, eu oro por corações que estão talvez paralisados diante de notícias, Senhor. Eu oro, Senhor, para que a Tua verdade encontre lugares nos corações e mentes de talvez pessoas que estão envoltas em mentiras. Jesus, nessa noite, ó Pai, eu oro, ó Pai, para que nós, como a Tua igreja, como uma igreja sábia, como uma igreja que não negocia princípios,
como uma igreja que ama a Tua presença. Entenda o dia que o Senhor nos tem nos chamado, ó Pai, e nós queremos nos posicionar como guerreiros, ó Pai, que ouvem um chamado Teu para a batalha. Então abra o nosso coração, abra a nossa mente, ó Pai, que toda distração caia por terra agora, ó Pai, que todo sentimento caia por terra agora, que cada pensamento caia por terra agora, Senhor, e apenas a Tua palavra traga direção aos nossos corações e às nossas mentes. Oramos e consagramos todo esse culto, também o culto que as nossas crianças estão recebendo, ó Pai. Oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Interessante que semana passada eu falei sobre lâmpadas e azeite, quer dizer, fala sobre preparo, fala sobre unidade, fala sobre a presença de Deus. E hoje eu falo sobre pedras e gigantes, quer dizer, propósito, sobre foco, sobre coragem. O Senhor está preparando a você e a mim e a igreja do Senhor a entendermos o dia que Ele tem nos chamado a viver com unidade, Senhor. E entender, meus queridos, que a partir de hoje, até a volta do Senhor, a unidade não é algo opcional, mas é algo fundamental para que a igreja do Senhor seja triunfante, para que a igreja do Senhor seja essa igreja que vai receber um dia das próprias mãos do Senhor a recompensa. Essa noite eu quero falar sobre 4 decisões práticas de Davi, para que você e eu nós desperdicemos as nossas pedras. Alguns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, eu li com os homens um livro que fala sobre desafiando os gigantes. Se você não leu esse livro e quiser um bom livro, a palavra de hoje é um resumo desse livro, que ele fala justamente sobre as posturas de Davi, de entender toda a batalha que ele foi chamado. E a primeira verdade é: não desperdice as suas pedras, discutindo com quem quer te desanimar. 1 Samuel 17, do 28 ao 30, quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, o ouviu falar com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Eliabe, ele representa justamente a voz que quer nos desqualificar. Eliabe é a voz que tenta nos confundir. Ele era o irmão mais velho, ele era a pessoa que deveria ajudando a dar encorajamento, identidade sobre Davi. E ali ele fala o que? Justamente o contrário. Davi chega com o coração sensível à voz de Deus, ele chega naquela batalha e ele entende que Deus o estava chamando para fazer algo. E Eliabe fala o quê? Quem você é? Cadê as tuas poucas ovelhas? Quer dizer, desencorajando, você é apenas um pastorzinho. Eu sou um guerreiro, você é apenas um coitado. Volta para tua casa. A segunda, ele questiona o motivo, a motivação, o que você está fazendo aqui. E ele também acusa o coração de Davi. Conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Eliabe era alguém que estava preparado para a guerra, mas estava totalmente acovardado, juntamente com todo o exército. Era alguém que devia estar trazendo direção, era alguém que devia estar trazendo identidade sobre a vida de Davi, mas ele é alguém que, quando ele vê que ele não conseguiria ter essa atitude, que Deus não havia chamado Eliabe, ele começa a desencorajar e fala: você não passa de um orgulhoso, você não passa de um desqualificado. Quantas vozes eu e você estamos ouvindo que estão tentando te desqualificar, que estão tentando falar quem é você, e você vai falar: eu sou filho
de Deus. Eu fui salvo pelo sangue do Cordeiro. A minha identidade está em Cristo Jesus e não na minha descendência natural. Eu começo a olhar para a palavra de Deus e eu começo a receber a identidade que vem de Deus, e é Ele que me prepara para as batalhas. É a palavra do Senhor quem te encoraja a entender, a prosseguir e a avançar, e não as vozes humanas. Então, meu irmão, minha irmã, não permita que te desqualifiquem, não permitam que tirem de você o Espírito Santo, não permitam que falem para você, mas você tem uma célula pequena, você tem apenas tal coisa, e você vai falar: eu estou sendo diligente com tudo aquilo que o Senhor me tem confiado, e farei isso até que Ele venha. Então, nesse lugar, meu querido, minha querida, você precisa entender. É interessante que qual é a sabedoria de Davi. Ele, em outra palavra, em uma outra versão, fala assim: Davi desviou-se dele e foi para o outro lado e foi conversar com uma outra pessoa. Desvie-se de Eliabe, desvie de conversas torpes, pare de sentar em mesas que vêm desqualificação, pare de sentar em mesas onde há mágoa, onde há rancor, onde há desqualificação, onde não te exalta, onde não levanta o nome do Senhor. Fuja dessas mesas, fuja dessas vozes, pare de gastar seu tempo e sua energia e a sua atenção ouvindo Eliabes. Uma igreja que vai perseverar até o fim é uma igreja que ouve apenas e tão somente a voz de Deus, a voz que me encoraja, a voz que me coloca de pé, a voz que fala: não importa quem você era, importa quem você decide se tornar em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa voz que você e eu precisamos entender. E sabe, queridos, o que é triste? Eliabe representa pessoas próximas e até mesmo irmãos naturais ou irmãos na fé, mas que envoltas em sentimentos, em brigas internas, disputas, que estão envoltas em mentiras ou até meias verdades, que tentam nos desviar dos propósitos. Pessoas que estão preocupados mais com o seu ego, já que eu não vou fazer, ninguém pode fazer. Eu sou preparado, mas eu estou aqui acovardado, então eu não permito que ninguém ouça a voz, porque eu preciso ter o controle, porque eu tenho direito. Toda vez que você gasta tempo ouvindo Eliabes, você perde um tempo precioso de saquear o inferno, de evangelizar, de servir pessoas, de amar pessoas. 2 Timóteo 2, do 22 ao 26 fala: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busquem justiça, fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Digo mais uma vez, não se envolvam em discussões tolas e ignorantes, que só servem para gerar brigas. E o versículo 24, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. E o 26 fala: então voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Quantas palavras, forças, tempo, eu e você temos desperdiçado discutindo com Eliabes. Simplesmente nós precisamos parar de ouvir, virar as costas e continuar andando. Nosso inimigo não é o diabo. O nosso inimigo, não são as pessoas, mas é o diabo. Infelizmente, muitas pessoas têm se permitido, por causa dos seus traumas, das suas dores. Hoje mesmo nós oramos por curas emocionais e muitas vezes, quando a pessoa está num processo emocional, ela começa a ouvir mais a voz do diabo.
E nós precisamos entender, nossa oração precisa ser que o Senhor nos ajude a lutar as batalhas que são deles. Em Efésios 6 nós vemos sobre a armadura de Deus, e Efésios 6 do 10 ao 13 fala: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra os Eliabes, contra as intenções dos nossos corações, porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem, o quê? Depois de terem passado, depois de terem desistido, depois de terem fracassado, não, depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Essa é a promessa do Senhor sobre a tua vida. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus e falar: eu quero ser inabalável, ajuda-me a ser inabalável, Jesus, ajuda a tua igreja. Sabe, queridos, e claro, nós iremos orar pelos Eliabes, nós iremos orar por esses irmãos, por pessoas que já sentaram na nossa mesa. Claro que nós iremos fazer, mas nós não iremos mais sentar em mesas onde o Senhor não está. Nós não iremos mais perder nosso tempo em conversas onde Jesus não está. Sabe, queridos, nessa noite eu quero te convidar, veja quem realmente é o seu irmão na fé. O seu irmão tem que ser aquele que te encoraja e não quem denigre você. Chore para cima, para quem poderá te ajudar. E é para Deus primeiramente, depois para o teu líder, para o pastor. Abra o teu coração nesse lugar e coloque as tuas mágoas, coloque teus ressentimentos, coloque as tuas dúvidas no lugar certo, queridos. Vejam quais mesas você deve sentar e quais mesas você tem que falar assim: não, meu querido, eu não cabe mais eu sentar nessa mesa. Eu amo a tua vida, mas nesse momento não tem como a gente ter uma refeição juntas, porque teu coração está um pouco longe da onde eu quero estar. E a gente precisa ajudar essas pessoas, a gente precisa amar a Cristo. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a nossa aliança está com o Senhor. A nossa aliança está com a palavra de Deus e com a verdade, não com pessoas. Nossa aliança tem que ser apenas com Jesus e não com pessoas. Existe uma coisa chamada gratidão por pessoas que serviram a nossa vida, que amaram a nossa vida, mas nós não podemos fazer com que isso faça a gente escolher entre a palavra de Deus e a aliança com pessoas. E nós precisamos ser sábios, atentos. Eliabe sempre vai representar a voz que tenta desqualificar, confundir e fazer com que a obra de Deus seja banalizada. Pessoas que estão mortos espiritualmente, que escolheram viver nas trevas, nas mentiras, nas dissuasões. E por que gastar pedras? Por que perder o foco? Por que perder a visão? E como igreja do Senhor, nós nesse dia iremos falar: nossos olhos estão no Senhor, e há apenas um gigante que precisa ser derrotado, e ele tem nome, que é o diabo, e nós iremos lutar todos os dias quanto às obras do inferno, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. Amém, queridos? Segunda verdade: não desperdice o tempo tentando viver com uma armadura que não é sua. 1 Samuel 17, do 30 ao 40, fala assim: então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas em um riacho e as colocou na sua bolsa de pastor. Armado apenas com um cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. A armadura de Saul significa a expectativa que as pessoas têm sobre você. E muitas vezes é pesado demais.
Muitas vezes a expectativa que os outros têm para você é pesado demais. Sabe, queridos, eu por muito tempo, eu fui uma pessoa que tive muito sucesso na minha vida acadêmica. Eu passei no meu primeiro vestibular e fui fazer Relações Públicas na UEL. Comecei a fazer um curso que eu amava e tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Mas eu vi que frustrou uma expectativa, nunca dos meus pais sempre deixaram, mas na família, a família do meu avô, ou eram engenheiros ou eram médicos. O que é esse curso? O que é isso? O que você vai fazer esse curso? Né? E eu larguei um curso que eu amava e eu fiz, enquanto eu estudava, fiz um outro vestibular, passei em Ciências Biológicas também na UEL, no primeiro vestibular que eu fiz. E eu comecei a fazer um curso que agradaria mais a minha família e eu detestei aquilo. E aí depois eu entrei num momento que eu não sabia mais quem eu era. Eu fiquei 1 ano paralisado, porque eu precisava ouvir a voz de Deus, mas eu não estava totalmente perdido entre suprir, porque eu sou filho único, eu era neto único, né? Meu avô só tinha tido filhos, então tinha toda uma expectativa sobre mim. Enquanto eu tentei suprir expectativas para agradar o meu avô, eu fiquei totalmente perdido. Fiz um concurso, passei na Embrapa, também o primeiro concurso federal que eu fiz, passei, entrei num concurso federal e eu odiava o que eu fazia. Tinha nome, tinha status, tinha reconhecimento, mas eu detestava aquilo que eu fazia. E somente alguns anos depois, quando eu fui estudar fora, quando eu fui fazer um intercâmbio fora do país, que minha vida toda estava planejada, eu tinha feito administração de empresas, tinha recebido laura acadêmica, estava indo estudar para fazer um imersivo em logística, em aperfeiçoar meu inglês, para voltar para trabalhar num grande banco em São Paulo, e lá Deus me pegou, e lá Deus me trouxe a realidade, Deus me falou assim: por que você está fugindo de mim? Por que você está fugindo do meu amor por você? Por que você está suprindo as expectativas dos outros em vez de ouvir a minha voz? E dali eu volto para a Rolândia e hoje eu amo essa casa, eu amo essa cidade. E é o lugar onde Deus me plantou para eu prosperar e para que minha família seja estabelecida. Sabe, queridos, é muito bom suprir a expectativa dos outros. É muito bom do ponto de vista natural, porque você recebe aplausos, mas isso muitas vezes te paralisa, te prende e rouba de você uma alegria, um contentamento. Sabe, queridos, a armadura de Saul fala sobre um jeito humano de lutar, um peso, uma força, uma aparência. É para enfrentar gigantes, você tem que usar uma armadura dessa. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o teu tempo, não desperdice a sua energia tentando ser quem Deus não te chamou para ser. Sabe, queridos, e agora eu quero falar para a igreja, quantas pessoas estão frustradas ministerialmente porque querem um chamado que não é seu. Ontem a gente estava aqui ministrando para os jovens e eu falei assim: olha, como eu sou grato em ser pastor. Nós não somos uma igreja grande, mas quantas dezenas de pessoas fazem parte desse culto, que passam ao longo da semana para limpar, para organizar tudo, que estão cuidando dos nossos carros, que te receberam com abraço, que estão cuidando de toda a ordem do culto. Tem professores que estão lá cuidando das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes. Tem irmãos que ao longo da semana abrem as suas casas para receber uma célula. Outros irmãos que levam a palavra e compartilham salvação. Tem outros irmãos que ajudam na mídia, na foto, no áudio, que nos ajudam aqui, nos conduzem na adoração. E quantas dezenas de pessoas são importantes, são relevantes, com chamados diferentes e que se complementam. Então, querido, entenda qual é o teu chamado, quantos ministérios essa casa pode ter, quantas vidas elas podem tocar se você se levantar e entender o seu chamado, entender para que Deus está te chamando e pegar uma armadura que é de Deus para você lutar contra o diabo e não mais para usar as aparências. Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes isso também causa frustrações em todas as nações, em todo o meio evangélico, porque existe apenas um altar, um púlpito ao domingo.
mas existem dezenas, centenas de casas que precisam receber o amor, a graça do Senhor todos os dias. A igreja do Senhor não se resume a um culto dominical, mas se reúne a uma vida inteira de devoção, de serviço, onde eu entendo qual é o meu chamado, e eu complemento e eu avanço. Queridos, pastor não é título de nobreza, mas sim é uma função ministerial. Não existe no meu nome, no meu RG, não está escrito pastor Arthur. Eu sou apenas o Arthur. Hoje eu sou o pastor da Siloé, mas um dia, se for da vontade do Senhor, isso pode mudar e está tudo bem. Eu vou ter encerrado a jornada que o Senhor me chamou para fazer, e outra pessoa vai continuar a obra do Senhor. Nós não podemos estar apegados nas coisas, sabe, queridos? Eu amo essa casa, eu amo esse lugar que Deus nos deu, eu amo tudo aquilo que Deus nos permitiu, as salas, a estrutura, as cadeiras confortáveis, mas se a gente precisar perder tudo isso para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, está tudo bem. O nome de Jesus nós não podemos perder. A essência do nosso chamado nós não podemos perder. Não faz muito tempo que as igrejas foram fechadas por uma pandemia e nós continuamos sendo igreja. Nós continuamos visitando os irmãos, mesmo que a gente não podia entrar nas casas, mas nós íamos levar as ceias nas grades, porque a gente não podia entrar, não podia estar com as pessoas, mas nós iríamos levar o amor do Senhor e continuamos amando e servindo vidas. Então, um templo sim é muito bom, nós amamos esse local chamado Igreja Siloé, mas a presença de Deus é que tem mais valor sobre o meu coração e sobre o teu coração. Amém, queridos? A sua pedra funciona bem melhor na sua mão e não nos moldes dos outros. 1 Samuel 17, do 34 ao 36 fala: Davi, porém, insistiu: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quer dizer, ele não tentou ser quem ele não era, ele não tentou falar, não, eu sou um guerreiro forte, não, meu irmão falou uma outra coisa, ele é mentiroso. Não, ele falou quem ele era. Eu sou apenas eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão, um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão, fiz isso com o urso e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, porque ele desafiou os exércitos dos Deus vivo. Perceba que Davi em nenhum momento chama Golias de gigante, ele fala, ele é um incircunciso, ele é alguém que se levantou e vai cair pelo nome do poder do meu Senhor, o Deus dos exércitos, que já me garante vitória. Meu irmão, minha irmã, está na hora de acordar, está na hora de não permitir que o diabo leve ovelhas do rebanho do Senhor. Está na hora da igreja se unir e entender que nós estamos posicionados contra toda armadilha do diabo, e nós iremos ser quem Deus nos chamou: pequenos pastores de ovelhas, mas que amam a presença do Senhor, que amam a graça do Senhor, que somos dependentes da glória do Senhor, e isso basta. Claro que você abre os Instagrams da vida e vê igrejas 10, 20, 30 vezes maiores do que a nossa, e está tudo bem. Se Deus nos levar a um lugar parecido, amém. Mas se Ele não levar, amém. Nós iremos ser fiéis, como diz o versículo 34, eu tomo conta das ovelhas do meu Pai. Você, líder de célula, toda vez que você olhar para a tua célula, você vai falar, eu tomo conta das ovelhas do meu Pai. Eu tomo conta e faço isso com diligência. Eu faço isso com amor. Eu faço isso entendendo que eu sou privilegiado de cuidar de 1, 2, 100 ou 1000 ovelhas. O prazer não é na quantidade, mas sim naquilo que Deus me chamou para fazer. E eu paro de querer competir,
Eu paro de querer pegar uma armadura que não é minha. Claro que era muito mais bonito ter uma armadura real do que apenas um cajado e apenas um estilingue. Algo simples demais. Queridos, Deus sempre se revela naquilo que é simples. Deus sempre se revela naquele lugar onde nós desejamos que haja a tua habitação. E pare de chamar os teus gigantes de gigantes e comece a falar: ele é apenas um incircunciso. Ele é apenas mais uma batalha que o Senhor está vencendo. Sabe, queridos, pare hoje de trocar a simplicidade do reino pelas armaduras de Saul. Como que você tem tentado lutar nesses dias? Com aquilo que Deus te deu? Ou com as armaduras de Saul? Você tem vivido tentando suprir as expectativas dos outros, as comparações dos outros? Ou você tem desejado algo que Deus não chamou você para fazer? Ou você tem usado os dons e as ferramentas que Deus colocou nas suas mãos? Terceira verdade: use suas pedras contra quem realmente afronta Deus e ameaça o povo. Continuando lá, versículos 41 a 47, 1 Samuel 41 a 47, fala assim: Golias com o seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou eu um cão para que você venha com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá, e eu darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Versículo 45, Davi respondeu ao filisteu: você vem contra mim com espada, com uma lança, com um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens, as aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, não com a espada, nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Então lembre-se, quem é o seu inimigo? Ele tem um nome chamado Golias. Não são pessoas, mas muitas vezes são pessoas que permitem ser usados pelo diabo. Lembre-se, quem é o verdadeiro inimigo? Aquele que afronta o próprio Deus, aquele que humilha o povo de Deus, aquele que banaliza a obra de Deus, aquele que paralisa de medo toda uma nação. Davi vê mais do que um problema pessoal, ele vê uma afronta espiritual. Você vem contra mim com espada, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos. Quando você for iniciar a tua semana amanhã, você vai falar: essa semana será vencida pelo poder do nome do Senhor. E as pessoas podem tentar lutar contra você com armas naturais, mas você vai declarar que o nome do Senhor vai ser honrado e glorificado. E quem hoje são os nossos Golias? Primeira, estruturas de pecado que vivem nos nossos corações são Golias. São gigantes que muitas vezes nós não enfrentamos. A falta de arrependimento também muitas vezes é um gigante nas nossas vidas. Falta de um caráter transformado, de um arrependimento. Vícios que destroem famílias, ideologias que afastam do Evangelho. A frieza espiritual também é um Golias. A apatia, a falta de paixão pela presença de Deus, viver conformado com mais um dia sem graça. Divisões, contendas, fofocas, que nos fazem parar de confiar em Deus ou na casa de Deus, também é um Golias. Alianças com pessoas
que você coloca acima da verdade. Isso também pode ser um Golias. Não confunda a gratidão por o que fizeram com você com uma lealdade cega. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, uma igreja unida, ela não desperdiça pedras atacando a própria noiva. Israel estava paralisado porque ninguém se levantava. Imaginem se Davi tivesse usado as suas 5 pedras, uma para atacar em Eliabe, uma para atacar em Saul, para tentar provar que ele era melhor, um para o próprio exército, o outro ele chegaria diante do gigante, sem pedras, sem fundamentos. Sabe que eu acredito que quando Davi vai com as 5 pedras, ele fala, com uma pedra eu derrotei um gigante, tem mais 4, pode vir mais 4 gigantes. Eles vão ser derrotados pelo poder do nome do Senhor. Um a um, todos os gigantes serão derrotados. Um a um, todas as obras do inferno contra a igreja serão derrotadas. Sabe, queridos, nós como igreja, nós precisamos ser despertados sobre todas as vezes que nós pegamos pedras e tacamos contra a noiva, com críticas constantes à própria igreja ou à liderança, com conversas que dividem ao invés de proteger, com guerras internas, enquanto Golias continua de pé, rindo da nossa cara. Toda vez que você se levanta contra o nome do Senhor, ou toda vez que você não dá um basta, Golias está triunfante, rindo da nação de Israel, paralisando a nação de Israel. A pedra de Davi tinha um endereço certo, era a testa de Golias. Uma igreja unida e saudável é quando todos decidem atirar na mesma direção. E a quarta e última verdade, não tenha dó dos Golias. Versículo 48 ao 51. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois ele não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar a cabeça. Perceba que a atitude de Davi, quando o gigante veio contra ele, ele vai diretamente e apenas contra ele. Ele não olha para trás, ele não olha para ver se Saul está vendo, ele não olha para ver se as pessoas estão aplaudindo ou vibrando ou com faixinhas. Vai, Davi! Ele apenas olha para o seu alvo, para aquilo que Deus o tinha chamado para fazer, sem distrações, sem olhar para a direita ou para a esquerda. E sabe, queridos, muitas vezes, e essa precisa ser a nossa disposição, quando Golias corre contra Davi, Davi vai direto e o mata. Sabe, tem áreas na nossa vida, tem áreas no nosso dia a dia que nós não podemos negociar, nós não negociaremos princípios e valores nessa casa, nós não negociaremos princípios e valores porque uma pessoa é talentosa ou porque eu gosto da pessoa. Princípios e valores bíblicos são a nossa regra de fé e nós jamais retrocederemos. Sabe, Davi não chega para Golias e fala: ó Golias, você é muito grande, eu sou pequeno, você tem arma, eu não tenho, vamos conversar, você está fazendo um negócio ali, vamos entrar num consenso, grita um pouco menos, pega só um pedaço da nossa terra, não faça isso, não. Davi entra num lugar de não há negociação, não existe negociação contra o pecado, não existe negociação contra princípios que ferem a palavra de Deus. Para a mentira, para o engano, para as obras de Satanás, há apenas uma chance, há apenas uma atitude tua e minha, é pedra na cabeça, espada no pescoço. Apenas essa é uma igreja que se levanta, que ama o Senhor, não negocia
princípios. Não feche os olhos para, vai mudar naturalmente. Não. Essa é uma igreja que ama, e é uma igreja que entende que a vara e o cajado, a direção e a correção do Senhor é o que estão guiando as nossas vidas. Colossenses 3, de 5 a 10 fala: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância que é a idolatria. E é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Versículo 10, revistam-se. Vamos ler juntos? Revistam-se. Vamos ler juntos? Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhante a Ele. Essa precisa ser a nossa regra de fé. Revistam-se do Senhor e tente ser cada dia mais parecido com Cristo. O pessoal do louvor já pode vir. Não confunda amar o próximo com ter dó de Golias. A pessoa viciada a gente ama, mas o vício destrói, a gente mata, a gente elimina. A pessoa que mente ou que peca, nós procuramos restaurar, mas a fofoca e o espírito de divisão a gente não alimenta e a gente corta a cabeça. Nós não esperamos Golias se levantar, nós não temos dó de Golias, nós iremos fazer tudo que o Senhor nos chamou para fazer até o fim. Sabe, queridos, nós como igreja, nós amamos vidas, e nós não fazemos carinho em Golias, porque quando Golias cai, as gerações são protegidas. Depois, se você continuar lendo 1 Samuel 17, 18, você vê que quando Davi derruba Golias, ele não está lutando apenas por ele está lutando pelos soldados covardes que estavam acomodados. Quando Davi derruba Golias, ele luta pelas mulheres e crianças que estavam nas tendas, e aqueles povos matavam e estupravam aquelas mulheres e crianças, e Davi se levanta para proteger aquelas gerações. E quando Davi derruba Golias, ele olha para as próximas gerações de Israel. Quando Golias é mantido de pé, uma geração inteira vive no medo, na apatia e na desordem. Mas quando Golias cai, uma nação inteira começa a respirar de alívio e de esperança. Quando eu e você fazemos a vontade de Deus, as pessoas voltam a ter esperança. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar da esperança que nós temos em Cristo. Toda essa batalha tem um motivo, é fazer com que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Davi lutou pela sua nação, e hoje qual é a tua e a minha motivação? Sabe, queridos, não era algo pessoal, era pelo reino, era pelo rei. Quando eu faço algo para minha igreja, não é para mim, não é para minha célula, é para o rei Jesus, e para que o reino do Senhor se expanda e ame pessoas e saqueie pessoas do inferno. Essa deve ser a nossa única motivação. Então nessa noite, pare de ser bonzinho com os Golias, pare de ter dó dos Golias, pare de ter dó dos Eliabes. E ali, para nós encerrarmos 1 Samuel 17, 51 ao 53, em seguida, correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele e a usou para matá-lo e cortar a sua cabeça. Quando os filisteus viram que o seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram, quer dizer, eles foram animados. Eles estavam 40 dias apáticos, eles estavam 40 dias amedrontados, mas como um homem se levantou, a força voltou,
a coragem voltou, e com um grito de vitória, os perseguiram até Gade e os portões de Ecrom. Os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Uma pedra, uma vitória, e uma nação inteira voltou a sonhar, voltou a acreditar que Deus é quem luta as nossas batalhas, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que se move em meio da igreja. Sabe, queridos, por que nós não podemos desprezar as nossas pedras? Uma pedra bem usada derruba o gigante. Uma pedra bem usada quebra a paralisia de todo um exército. Uma pedra bem usada faz o povo se levantar e avançar. Uma pedra bem usada muda o clima espiritual de uma nação inteira. E nessa noite eu quero te convidar para 3 atitudes. Primeira, decidir diante de Deus que você não vai mais desperdiçar as suas pedras. Homem e mulher de Deus, talvez você já serviu, já amou a casa de Deus. Hoje é dia de você pegar essas pedras que estão guardadas no teu alforje. Está na hora de você voltar a fazer as coisas simples que Deus te chamou para fazer. Que talvez por causa de comparação, por causa de pessoas, por causa de situações, você deixou isso de lado. Segundo convite que eu quero te convidar a fazer, decida lutar junto, um só corpo, com um só exército, como uma só noiva, que será adornada, que espera ardentemente e intensamente a volta do Cordeiro. E terceiro, decida não desistir de caminhar com Deus em unidade com a sua igreja. Quero te convidar a você ficar em pé. Dá a mão para a pessoa do teu lado. Comece a fortalecer esse homem, essa mulher de Deus. Que ele não pare. Que se hoje ele está sendo acovardado, se hoje ele enfrenta Golias, se hoje ele está sentado nas mesas de Eliabe, hoje é um dia de convicção, hoje é um dia de decisão, hoje é um dia de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de postura. Começa a orar por esse irmão, por essa irmã, começa a declarar que ele sonhará os sonhos de Deus, que ele, levanta a mão desse teu irmão, pega na mão dele, levanta a mão dele, saia da apatia e fala em nome de Jesus, anima o coração do meu irmão, anima o coração da minha irmã, anima esse coração que hoje está enfrentando lutas, mas ele não vai parar, ele não vai desanimar, ele não vai desistir. Nós, como igreja do Senhor, fortalecemos, unimos nossas forças. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja aqui nessa noite, fortalece as decisões que os meus irmãos precisam tomar. Jesus, nessa noite, ó Pai, eu peço que haja um fortalecimento, ó Pai, que haja algo vindo do Senhor, mudando corações e mentes, tirando apatias, tirando a vergonha, tirando toda a dor, tirando todo o laço com o diabo, tirando toda a amargura, que toda mentira caia, em nome de Jesus.